uma passagem que talvez muitos conheçam aqui, é Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23, onde Jeremias escreveu assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Se fôssemos olhar para o nosso estado, para o nosso pecado, para a nossa condição de miserabilidade, nós deveríamos ser consumidos. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E as misericórdias dele não têm fim. Amém? Segunda coisa que eu percebo aqui na leitura desse salmo está no versículo 3. Davi, ele é honesto, e uma honestidade assim radical, eu diria, diante de Deus. Ele diz assim, olha, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, Davi não minimiza o pecado. Ele chama pelo nome: transgressão, iniquidade, mal. Nós não percebemos aqui uma tentativa de suavizar a gravidade do que ele havia feito. Às vezes nós queremos dar nomes bonitos para o pecado, mas pecado é pecado. E nós temos que chamá-lo pelo nome. Senhor, eu pequei, eu cometi adultério, eu pequei com a minha mente, eu falei palavrão, Jesus, eu xinguei uma pessoa, eu tive inveja de uma pessoa, eu senti ódio no meu coração quando aquela pessoa me fechou lá no trânsito, quando aquela pessoa lá naquele estabelecimento me respondeu de uma forma inadequada. Eu quis a morte de uma pessoa, eu desejei a morte do meu marido, da minha esposa. Chame o pecado pelo nome, sabe? É essa honestidade radical diante de Deus aqui que eu percebo. E também, irmãos, por que nós iríamos mascarar se Deus já conhece os nossos pecados? O que Deus espera de nós é que nós também reconheçamos. A confissão não é informar a Deus sobre algo que ele desconhece, mas é concordar com ele em relação à nossa natureza pecaminosa, em relação aos erros que nós cometemos. Então, quando nós oramos reconhecendo diante de Deus os nossos pecados, isso é um ato de humildade. Isso é se humilhar diante de Deus. Amém? E não pense que Deus vai olhar para você com um olhar de condenação. Porque a gente muitas vezes receia em confessar os nossos pecados para Deus com medo da condenação, do julgamento. Só que o apóstolo João escreveu em 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9, o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Salomão ainda vai escrever, Salomão é o pai de Davi, ele ainda vai, Salomão é o filho de Davi. Salomão vai escrever no capítulo 28 de Provérbios, no versículo 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Então, seja sincero na sua oração diante de Deus. Peça perdão a Ele pelos seus pecados, por aquilo que você pensou, por aquilo que você falou.
por essa atitude que você teve, que você sabe que desagradou a Deus. Terceira coisa que eu quero destacar aqui na leitura do Salmo 51 é que Davi, ele compreende a natureza pecaminosa que habitava nele. No versículo 5 ele diz assim, olha, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi reconhece que o pecado não é só uma ação externa, mas ele é uma condição interna. E ele entende essa inclinação natural para o pecado que ele tem. E todos nós deveríamos reconhecer isso. Nós temos uma inclinação natural, uma tendência ao erro. Então, essa não é uma desculpa para o pecado não, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas é necessário reconhecer que nós precisamos de uma transformação interior. Sem a intervenção de Deus, nós vamos permanecer escravos da nossa própria natureza caída para sempre. Romanos 3, no verso 23, Paulo falou sobre isso. Ele disse assim, olha, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos impede de nos aproximarmos de Deus. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.